Preste bem atenção no que eu vou te falar. Esse estudo aqui será um estudo muito profundo. Eu vou te mostrar sobre o significado da palavra efatá. Eu quero ler o texto com você e quero explicar de forma clara, de forma poderosa esse texto. A Bíblia, ela tem revelações profundas. E eu quero te mostrar que esse texto aqui é algo surpreendente. Se você tiver aí uma caneta, um papel e a Bíblia, pega aí agora na sua mão. Eu vou esperar você. Pega agora a sua caneta e enquanto você pega a sua caneta, eu quero compartilhar algo com você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Porque se você está aprendendo com os vídeos que eu posto aqui, com os ensinamentos que eu trago para você, eu tenho muita certeza que você está sendo usado por Deus para fazer esses ensinamentos chegarem mais longe. Se você já pegou a sua Bíblia, eu quero que você abra agora em Marcos capítulo 7, verso de número 31. Olha o que diz a Bíblia. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Então, em primeiro lugar, eu quero te explicar esse verso 1. Perceba. Jesus, ele antes havia saído do seu território de Israel, e ele se dirigiu até as regiões de Tiro e Sidom. O texto vai dizer que, lá no capítulo 7, verso 24, que ele está indo em direção a Tiro e Sidom, e no caminho, uma mulher vem gritando atrás dele, falando: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus, depois de muito tempo, ele soluciona o problema daquela mulher. Aquela mulher vai para casa, recebe a cura da sua filha, o demônio sai dela, e Jesus entra nessas regiões de Tiro e Sidom e fica ali por um tempo. A Bíblia não revela qual o tempo que ele fica. E no verso 31, ele agora está saindo dessa região de Tiro e Sidom, e agora ele está voltando para as terras de Israel. O que significa isso? Significa que, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho, ela não ficou simplesmente retida em Israel. Quem estava fora também compreendeu, ouviu a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do reino se espalhou, não só em Israel, mas em todas as cidades circunvizinhas, chegando às cidades dos gentios. E quando ele está voltando para a sua terra, para a Galileia, ele tinha que passar por um agrupamento de cidades chamada de Decápolis, que significa as 10 cidades. Por exemplo, dentro dessas 10 cidades, tinha a cidade de Gadara. Você lembra que quando Jesus entra em Gadara, um endemoniado que tinha lá cadeias, e ninguém conseguia prendê-lo, ele arrebentava as correntes, e Jesus chega e liberta aquele homem? O ministério de Jesus estava pautado na libertação. Foi para isso que ele veio, libertar os cativos, pôr em liberdade aqueles que estavam presos. Esse era o ministério dele. O Espírito do Senhor estava sobre ele para isso. Agora, quando ele chega nessas 10 cidades chamadas de Decápolis, o texto vai dizer no verso 32 do capítulo 7 o seguinte: trouxeram-lhe um surdo, grava isso, grita na sua Bíblia, trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. Então, esse homem aqui, o texto me revela uma coisa, que ele não estava no seu estado original. Arthur, que estado original é esse? O estado em que o homem foi criado. Deus não criou o homem surdo, cego, paralítico. Isso aqui são deficiências que aconteceram através do pecado. A natureza pecaminosa trouxe isso. Então esse homem aqui já está revelando, o verso 32, que ele não estava compatível com o cidadão do reino. Porque no reino de Deus não existe surdo. No reino de Deus não existe manco, não existe cego, não existe doenças. Percebe? Então esse homem aqui, ele não está dentro do padrão do reino de Deus. Agora perceba, trouxeram este homem e rogaram-lhe a Jesus para que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Porque impor as mãos fala de autoridade. Impor as mãos, quando Jesus impunha as mãos sobre alguém, isso indicava que a mão, ela é o agente de uma ação que vai levar ao milagre. Todas as vezes que a mão de Jesus tocava em alguém, a mão, ela realiza coisas. Ela realiza coisas. Então, rogaram-lhe para que Jesus tocasse sobre ele, porque eles sabiam que se Jesus tocasse, alguma coisa ia acontecer. Agora, olha o que o texto vai dizer no verso de número 33. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Olha que coisa profunda. Tirando a parte de entre a multidão, isso significa que, na visão de Jesus, a multidão, ela estava atrapalhando aquele homem de alguma forma.
Então nem sempre estar no meio de muita gente significa que as coisas vão dar certo para você. Estar no meio de muita gente significa que você está sendo acolhido. Estar no meio de muita gente nem sempre significa que você vai receber o teu milagre. Jesus precisou tirar esse homem de entre a multidão, porque de alguma forma a multidão estava atrapalhando. Quando Jesus tira ele a parte da multidão, o texto vai dizer que ele pôs as mãos sobre o ouvido daquele homem, cuspindo, tocou-lhe na língua. Eu não sei se você sabe, mas a saliva, ela é considerada pela ciência como o sêmen da língua. O sêmen da língua. O que o sêmen faz? Ele gera vida. Por quê? É através da palavra. Através da palavra que quando ele fala, algo acontece. Aquele homem estava impossibilitado de falar. Percebe? Então ele cospe, toca na língua e diz, com os dedos nos ouvidos, diz, efatá. O que significa a palavra efatá? No grego, significa abra-te, ou abre-te. Então essa palavra abrir, não quer dizer somente abrir no sentido físico. Mas essa palavra, ela perpassa tanto o corpo físico, a alma e o espírito. Essa palavra, ela é carregada de um sentido muito profundo que significa abrir a mente e abrir a alma. Jesus estava dando a possibilidade daquele homem que nunca tinha ouvido, ouvir agora as verdades do Evangelho e a verdade do Evangelho entrar na sua mente e na sua alma. E se a verdade do Evangelho entrasse na mente e na alma, ele falaria aquilo que o seu coração estava cheio, aquilo que a sua mente foi iluminada, foi esclarecido. Então quando Jesus diz efatá, ele está dizendo, abra-te ouvido, abra-te mente e chega a compreensão na alma. Olha que coisa profunda. A palavra efatá revela que Jesus veio pôr em liberdade aqueles que estavam em prisões. E aquele homem estava vivendo uma prisão. Ele não podia ouvir a palavra. Ele não podia compreender o Evangelho. Mas quando Jesus chegou, o reino foi estabelecido, a doença teve que sair, o ouvido teve que se abrir e ele compreendeu o Evangelho de Deus e trouxe clareza, iluminação à sua mente. Olha que coisa profunda. A palavra efatá significa isso. Abrir a mente e a alma. Compreendeu? Então espero que você tenha entendido esse texto, porque essa palavra é muito forte. Se você for pesquisar sobre isso, você vai ver que existem muitas coisas aqui profundas, porque não vai dar tempo de falar no vídeo, mas o principal eu trouxe para você. Eu espero que você pegue essas informações, aprimore isso e pregue na sua igreja, dê uma saudação sobre isso, porque eu acredito que esse texto, ele é muito forte, muito poderoso, tá bom? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo.